Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal e hoje trazendo notícias sobre o CVBI11, um dos excelentes fundos do segmento aí de papel, né? Ou seja, um fundo de papel, um fundo que ele investe em CRI e ele tem apresentado bons resultados. Então nós vamos trazer aqui o relatório gerencial trazendo as principais informações dele. Mas antes de passar para o conteúdo do nosso canal, peço para você que acompanha o nosso canal, mas ainda não é seguidor, possa seguir o nosso canal, comentando, curtindo, como também fazendo suas sugestões de conteúdo. Passando para o relatório gerencial em si, ele não teve alterações, né, que é o principal ponto para você que acompanha ou que tem cotas desse fundo imobiliário. A primeira informação é que nós não tivemos alterações de um mês quando comparado com o outro. Outra informação também super importante é que ele vem sendo negociado na casa de R$ 95, R$ 96 reais, ou seja, ele acabou de bater o seu preço sobre o valor patrimonial ideal, que é 1, e nesse momento quem adquire cotas desse fundo está levando a carteira inteira IPCA mais de 9%, ou seja, bem agressivo. Ou seja, um bom retorno, mas significa que esses CRIs são poucos agressivos, ou seja, é um CRI que ele já está caminhando para aqueles quadros de high yield que você precisa ficar atento. O último dividendo por cota foi R$ 1,08. Ele é um fundo que ele vem performando muito bem, muito acima do CDI, muito acima do IFIX e muito acima do IMAB. O IMAB é uma cesta de títulos indexados ao IPCA. Nós podemos ver isso nitidamente, por quê? Porque o retorno acumulado foi de 61,2%, enquanto que chegou mais próximo foi o IFIX só de papel, não o IFIX geral, mas o IFIX só de papel rendeu aí 49,7%. No ano em si, né, esses últimos 12 meses, o retorno dele aí foi de 13,6%, enquanto o IFIX de recebíveis foi de 11%. Se nós descermos mais um pouquinho, o dividendo ele subiu, perdendo somente para o dividendo de maio de 2023, que foi na casa de 1,10. Então, se nós excluirmos esse dividendo de maio de 1,10, nós vamos perceber que ele foi o segundo mais alto nos últimos 12 meses. Evidentemente que isso vai refletir no dividend yield. Esse dividend yield foi para 13,6%, o que equivale a um CDI atual de 161, ou seja, um um título aí que você tivesse na sua carteira que tivesse pagando 161% do CDI, né? Seria aí, no caso, equivalente ao dividendo que esse fundo acabou entregando. Do ponto de vista de liquidez, ele vem subindo, né? Tanto do ponto de vista de liquidez como volume diário de cota. Evidentemente, quando isso acontece, o número de cotistas também sobe, subiu aproximadamente 1.000 cotistas, o que é bastante, porque nós devemos considerar que fundos de papel, nós temos muitos fundos de papéis, né? Se nós olharmos a distribuição por segmento, segue do mesmo jeito, porque não teve alterações. Maiores concentrações, varejo, shopping e loteamento, ou seja, é o segmento que se beneficia quando a Selic cai. Então, quanto mais a Selic for para baixo, mais esse fundo vai pagar bem, porque os principais elementos da sua carteira, que é varejo, shopping, loteamento, eles só se beneficiam com a da Selic cai, porque aí tem mais dinheiro circulando e a inflação dispara. A distribuição geográfica desses CRIs, 48% em São Paulo, ou seja, bem concentrado. Se nós olharmos do ponto de vista de vencimento desses CRI, mais de 74% é somente depois de 2030, ou seja,
você pode ficar tranquilo com relação a muitas vezes encerrar esses CRI. Não, mais de 74% vai ser somente depois de 2030. O grau de risco desses ativos, aqui é que eu não gosto muito, 52% dele está no risco Brasil a menos. É diferente de outros fundos imobiliários que eles têm um ratio internacionalizado. Aqui, infelizmente, é o risco Brasil e no risco Brasil ele se encontra lá embaixo. Ou seja, os CRIs deles são arriscados, por isso que são IPCA e 9. Então você tem que ficar atento, certo? Do ponto de vista de receitas com CRI foi 9,4 milhões. O total de despesas aí ficou na casa de 900 mil. Mas uma crítica que eu faço ao CVBI, caso algum gestor venha assistir esse vídeo, a importância de ter as receitas dos CRIs dos mês passado, porque aqui ele só traz a receita acumulada em 2024 e ao longo de 12 meses. Não, nós não queremos ver isso, nós queremos ver esse mês comparado com os meses passados. Essa é a forma correta de você demonstrar os resultados, não dessa forma. Essa forma aqui, os dados ficam muito vagos, porque não conseguimos observar a evolução, se as receitas aumentaram ou diminuíram. Você tem que abrir o CRI passado e fazer essa comparação. E outro ponto que eu acho bacana do fundo, né, é que ele tem uma grande diversidade de CRI, por varejo, para shopping, para loteamento, mas todos eles possuem garantias, certo? Ou seja, você pode ficar tranquilo, porque em caso de inadimplência ou caso que esses CRIs não forem ser pagos, ele possui garantias e essas garantias elas podem ser executadas, certo? Vamos ver como é que o mercado viu esses resultados. Então, o resultado saiu de quinta para sexta-feira, relatório gerencial, imediatamente a cotação ela já subiu. Então, ele vem se aproximando da sua cotação máxima, na casa de R$ 97,00. O dividendo está 11,70. É evidente que esse dividendo ele é bem maior, é porque ele teve uma valorização de 8,17 nos últimos 12 meses. Então, se o fundo se valoriza, evidentemente que o dividendo proporcionalmente ele cai. Por quê? Porque a cotação se mede 5 vezes por semana e o dividendo só sai uma vez ao mês. Então é normal isso acontecer, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Você que é cotista do CVBI11, espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que ainda não é cotista, você aí teve uma ótima oportunidade de conhecer mais um fundo do segmento de papel para você ler, para você estudar, para você compreender e até comparar com algum fundo imobiliário de papel que você tem na sua carteira. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.